Princípio 5. O comércio pode ser bom para todos. Como pessoa bem informada, você sabe que o Japão concorre com os Estados Unidos na economia mundial. Poderíamos aqui também substituir por China, né? A China concorre hoje brutalmente com os Estados Unidos na economia mundial. De certa forma, isso é verdade, pois as empresas norte-americanas e japonesas produzem muitos bens do mesmo tipo. A Ford e a Toyota concorrem pelos mesmos clientes no mercado de carros. A Apple e a Sony concorrem pelos mesmos clientes no mercado de equipamentos de música digital. É fácil se enganar, porém, ao pensar na competição entre países. O comércio entre os Estados Unidos e o Japão não é como uma competição esportiva, em que um lado ganha e o outro perde. De fato, o oposto é verdadeiro. O comércio entre dois países pode ser bom para ambas as partes. Aqui eu queria fazer só um parêntese. O autor está usando um exemplo de comércio internacional entre dois países desenvolvidos, em que, de fato, quando você tem a Ford e a Toyota competindo no mercado de veículos, duas grandes empresas globais, é claro que o comércio entre esses dois países, né, carros da Ford que vão para o Japão e carros da Toyota que vão para os Estados Unidos, é positivo. Pode ser bom realmente para ambas as partes. Gera competição, ganhos de eficiência, desenvolvimento de novos produtos, enfim, uma série de coisas. Agora, o parêntese que eu quero falar é: isso não é verdade quando você tem um comércio entre dois países com graus de desenvolvimento muito diferentes. Por exemplo, o comércio entre os Estados Unidos e o Brasil se assemelha um pouco a uma competição esportiva. De um lado, um país ganha porque tem manufaturas e, portanto, ganha mais, e outro perde. E outro perde o quê? Perde indústria nacional, perde produção local, porque, consequentemente, as pessoas vão querer produtos cada vez melhores. Então, esse parêntese é fundamental, porque essa perspectiva do comércio internacional, em que o comércio entre dois países ele é bom para ambas as partes, é verdade quando temos países equiparados. Mas quando você pega um país rico e um país pobre, existe sim, neste caso, um ganhador e um perdedor dessas relações comerciais. Vamos continuar aqui somente após essa breve observação. Para sabermos o porquê, vamos pensar em como o comércio afeta a sua família. Quando um parente seu procura por emprego, está concorrendo com membros de outras famílias que também querem estar empregados. As famílias também competem umas com as outras quando vão às compras, uma vez que cada uma delas quer comprar os melhores bens aos menores preços. Assim, de certa forma, cada família existente na economia está concorrendo com todas as demais. Apesar desta competição, sua família não se daria melhor isolando-se de todas as outras. Se o fizesse, precisaria produzir sua própria comida, confeccionar suas próprias roupas e construir sua própria casa. É verdade, porque o comércio nacional e internacional, ele hoje garante o que Smith escreveu lá no primeiro livro, no primeiro manual de economia, no seu livro A Riqueza das Nações, que é o seguinte: nós vivemos em uma sociedade em que existe a divisão do trabalho. Então, para que eu seja um professor, só professor, alguém precisa produzir a minha roupa, precisa pensar no meu computador, precisa produzir a minha comida. Então, a especialização e a divisão do trabalho faz com que, portanto, nós tenhamos que ter o comércio e integração. Nós interagimos dentro do país, dentro de regiões do país e com outros países. É evidente que sua família se beneficia muito da própria habilidade de comerciar com outras pessoas. O comércio permite que as pessoas se especializem na atividade em que são melhores: agricultura, costura ou construção.
Ao comerciarem com os outros, as pessoas podem comprar uma maior variedade de bens e serviços a um custo menor. Assim como as famílias, os países beneficiam-se da possibilidade de comerciar uns com os outros. O comércio permite que eles se especializem naquilo que fazem melhor e desfrutem de uma maior variedade de bens e serviços. Os japoneses, como os franceses, os egípcios e os brasileiros, são tanto nossos parceiros na economia mundial quanto nossos concorrentes. Ok, é a realidade da globalização econômica, é a realidade de estarmos num ambiente dominado por grandes empresas multinacionais. Consequentemente, a divisão internacional do trabalho, a especialização produtiva, faz com que os países tenham que se relacionar, porque nem todos são capazes de produzir tudo de uma maneira eficiente, e claro que existe uma relação de troca tanto em nível local, em nível nacional, como também em nível internacional. Então esse foi o princípio 5 de como as pessoas elas interagem.